Para muitos, uma visita ao dentista é algo a ser temido, desde as agulhas até o desconforto e o medo de perder os dentes. Mas com o tempo, a odontologia evoluiu e tornou-se mais refinada e menos dolorosa. No vídeo de hoje, analisamos a história da odontologia, tratamentos antigos perturbadores e por que você pode valorizar os cuidados atuais. Talvez seja útil começar com algumas das primeiras evidências de trabalhos dentários. Já em 7000 a.C., as pessoas do Vale do Indo realizavam odontologia básica. Isso era feito usando furadeiras de arco rudimentares com pontas de sílex. Essas brocas básicas eram usadas para perfurar buracos nos dentes, tudo sem alívio da dor, para remover cáries. Isso era feito para remover a cárie e retirar toda a parte apodrecida do dente, mas era extremamente doloroso. Perfurações na mandíbula de uma pessoa também eram usadas para tratar abscessos no Egito, já em 3000 a.C., mas pelo menos no Egito Antigo, algum tipo de alívio da dor era utilizado na forma de ópio. Alguns dos primeiros exemplos de limpeza dos dentes também podem ser encontrados no Antigo Egito. Um pó de mirra, casca de ovo e cinzas de casco de boi era usado como pasta de dente primitiva. As causas da cárie dentária eram desconhecidas durante grande parte da história humana. Embora hoje saibamos que uma das principais causas é o consumo de açúcar, isso não era amplamente reconhecido como a origem de muitos dos problemas dentários. O açúcar entrou mais na dieta humana após o avanço da agricultura, quando pães e cervejas viraram alimentos básicos em várias regiões. Mas por muito tempo, acreditou-se durante grande parte da história humana que a causa eram vermes dentários. Acreditava-se que esses vermes cavavam buracos nos dentes, causando buracos e dor. Uma tábua escrita por volta de 5000 a.C., na Mesopotâmia, falava sobre vermes dentários e a dor que supostamente causavam. Nunca foi encontrada nenhuma evidência desses vermes, embora fibras nervosas expostas fossem consideradas os tais vermes. Isso podia levar a extrações particularmente dolorosas desses supostos vermes. Além disso, alguns dentistas inescrupulosos chegavam a colocar pedaços de vermes ou materiais semelhantes na boca do paciente, retirando-os depois para provar que haviam realizado um tratamento bem-sucedido. Todos os tipos de métodos eram empregados para se livrar desses supostos vermes dentais, incluindo o uso de fumaça e até pólvora. Notavelmente, a crença nos vermes dentais persistiria até bem dentro do século XVIII. A odontologia nem sempre foi uma profissão respeitada, que exigia treinamento e conhecimento médico. Inicialmente, pessoas de outras profissões usavam brocas e faziam procedimentos odontológicos além de seu trabalho principal. Por exemplo, fabricantes de contas, experientes em perfurar pequenos objetos, seriam candidatos perfeitos para assumir o papel de dentista improvisado. Por volta de 700 a.C., surgem os primeiros exemplos de pontes dentárias. Os etruscos, uma civilização italiana pré-romana na Itália, usavam ouro, dentes humanos e até dentes de animais para fazer essas pontes dentárias. Evidências de sepultamentos vikings mostram que eles também utilizavam vários tipos de tratamentos nos dentes. Eles usavam palitos de dente para remover restos de comida, e há indícios de cirurgias semelhantes a um tratamento de canal também. O trabalho dentário também tinha fins estéticos. Vikings lixavam os dentes da frente não para parecerem mais intimidadores, mas para se identificarem como membros da classe mercante. Durante a Idade Média na Europa, monges realizavam a maior parte dos trabalhos médicos e odontológicos. Isso durou até que surgiram algumas proibições que impediam os monges de realizar procedimentos médicos que envolviam sangria. Isso, então, levou ao surgimento do barbeiro cirurgião. Os barbeiros, que além de cortar cabelo, também faziam amputações e extrações dentárias. Para muitos, esse era o cuidado odontológico disponível: extrações simples com pouco alívio da dor, quando os dentes estavam muito ruins. Esses barbeiros cirurgiões faziam extrações e também limpeza dos dentes. Antes do clareamento dental,
Usavam palitos de dente e pano. Após raspar os dentes, o barbeiro cirurgião os esfregava com um bastão embebido em água forte. Água forte é apenas outro nome para uma solução de ácido nítrico. Agora, esse ácido corrosivo realmente deixava os dentes consideravelmente mais brancos, mas fazia isso dissolvendo o esmalte da pessoa, causando danos irreparáveis e apenas garantindo cáries futuras. A extração de dentes virou entretenimento, com circos itinerantes exibindo arrancadores de dentes que removiam dentes do público diante da multidão. Isso era feito sem nenhum alívio para a dor, com um certo senso teatral e utilizando um pelicano dental. Esse instrumento foi criado para remover o dente de lado, após a garra ser colocada sobre ele. Essa peça semicircular, de metal na ponta, era colocada contra a gengiva. A pressão da alavanca extraía o dente, mas também danificava a gengiva e possivelmente outros dentes durante o procedimento. Na história, nem todas as extrações eram feitas com instrumentos sangrentos e força bruta. Outros incentivavam que o dente apodrecesse completamente e caísse por conta própria. Todo tipo de mistura perturbadora foi criada, incluindo moer tritões ou lagartos até virar pó e aplicar essa mistura sombria no dente podre. Isso era feito para que o dente caísse sem dor. Outros incluíam o uso de uma pasta derivada de rãs fervidas e excremento de corvos. Médicos islâmicos chegavam a usar arsênico, que matava a gengiva e permitia extrações fáceis, mas isso também trazia o risco de envenenar o paciente. Mesmo assim, o arsênico era um tratamento comum na odontologia até a década de 1870. Um exemplo sombrio dos perigos do uso de arsênico ocorreu em Nova York, em 1879. Um homem chamado George Gardner recebeu arsênico como tratamento para destruir um nervo exposto em seu dente, mas acabou sucumbindo ao envenenamento. A tal ponto que, aspas, a cabeça do homem quase se separou do corpo devido à decomposição causada pelo arsênico que havia sido colocado em um de seus dentes. Com a expansão do comércio mundial e a chegada da cana-de-açúcar pelos impérios, a saúde dental piorou. Esculturas de açúcar na era Tudor mostravam riqueza. A rainha Elizabeth I, segundo relatos, tinha dentes pretos devido à má higiene bucal, o que fez disso tanto um padrão de beleza quanto um sinal de status. Dizem que ela até escovava os dentes com açúcar. O açúcar era acessível à população em geral, sendo usado tanto como alimento quanto na medicina. Tudo isso aumentaria a demanda por tratamento e cuidados dentários adequados. Muito do desenvolvimento da odontologia moderna deve-se ao médico francês Pierre Fauchard. Ele desenvolveu uma série de ferramentas que formam a base para os instrumentos odontológicos usados atualmente. Seu livro, O Cirurgião Dentista, publicado no século XVIII, focava no tratamento dos dentes e mandíbulas e não apenas na extração. Detalhou a criação de novas ferramentas, introduziu obturações para tratar cáries e sugeriu relação entre consumo de açúcar e cárie dentária. Pierre ajudou a tornar a odontologia uma prática respeitável e não uma prática brutal. A higiene bucal pessoal evoluiu com o tempo. Por muito tempo, mastigar gravetos e usar palitos de dente era a principal forma de limpar os dentes. As primeiras escovas de dente surgiram na China, no século VII, e já eram comuns nos anos 1400. Eram geralmente feitas com pelos duros de porco e cabos de osso. Era um método bruto de escovar os dentes, mas relativamente eficaz. William Edges produziu as primeiras escovas de dente produzidas em massa no final do século XVIII. Outra parte perturbadora da odontologia é o uso de dentaduras. Antigamente, dentes substitutos eram feitos de dentes de animais ou de dentes descartados de outras pessoas. De forma ainda mais perturbadora, no século XIX, muitos desses dentes eram retirados de soldados mortos. Dentistas anunciavam a necessidade de dentes humanos, pois a demanda por dentes falsos crescia com o aumento do consumo de açúcar. Nos campos de batalha de Waterloo, da Guerra Civil Americana e da Guerra da Crimeia, os corpos dos soldados mortos eram saqueados em busca de seus dentes.
Esses dentes eram valorizados porque vinham de homens jovens, geralmente com bocas mais saudáveis. As dentaduras feitas com esses dentes, presas com molas, arame e madeira, costumavam ser desconfortáveis e propensas a cair. Frequentemente, dentaduras feitas de dentes humanos sofriam cárie e apodrecimento como os dentes originais se a alimentação e hábitos não mudassem. Outros materiais também foram usados, incluindo marfim e até porcelana, embora esses geralmente parecessem falsos e fossem propensos a quebrar. Só na década de 1930 é que as dentaduras de resina e acrílico foram inventadas, colocando fim à sombria coleta de dentes de soldados mortos. Agora vamos encerrar este vídeo com um dos temas mais perturbadores que já abordamos neste canal, os experimentos de Vipolme. À primeira vista, parece um sonho participar de um experimento onde você pode comer doces e guloseimas o dia todo, todos os dias. Mas no século XX, esse experimento odontológico particularmente perturbador foi realizado. No hospital Vipholm, na Suécia, centenas de pacientes com deficiência intelectual participaram de um estudo governamental para investigar as causas da cárie dentária. O estudo, financiado por confeiteiros suecos, forçou pessoas vulneráveis a consumir dietas ricas em açúcar, incluindo o chocolate e o infame caramelo Vipholm. Esse caramelo foi formulado especificamente para o estudo, projetado para ser quase impossível de mastigar, grudar nos dentes da pessoa e ser extremamente difícil de remover. As pessoas nesse experimento não puderam dar consentimento informado e, ao longo de vários anos, desenvolveram cáries horríveis. Muitas dessas pessoas perderam vários dentes e ficaram com dores excruciantes. Após o término do estudo, foram negligenciadas e nunca receberam nenhum tratamento odontológico. Elas simplesmente foram deixadas com dor pelo resto de suas vidas. Esses pacientes eram vistos como menos que humanos, como cobaias descartáveis. Os dados coletados durante os experimentos eram claros. O açúcar era a causa. No entanto, as informações foram suprimidas pelos confeiteiros durante anos. Durante esse tempo, eles se beneficiaram da pesquisa ao testar seus novos doces em pessoas com dentes gravemente danificados. O horror dos experimentos de Vipholm é um dos crimes científicos menos conhecidos do século XX e um que nunca deveria ter sido realizado. Já se sabia da relação entre açúcar e cárie dentária quando isso ocorreu. Além disso, explorar pessoas com deficiência vulneráveis dessa forma é um dos aspectos mais perturbadores da história da odontologia. Embora sua próxima visita ao dentista possa ser dolorosa, poderia ter sido muito pior se você tivesse vivido há apenas alguns séculos. Desde as extrações sangrentas até as misturas sombrias usadas para fazer os dentes caírem, a história da odontologia é cheia de histórias perturbadoras e dolorosas.